Por mais de 2 décadas, uma voz dominou os comunicados do grupo terrorista Hamas. Uma voz pausada, calculada, que anunciava ataques, celebrava massacres e ameaçava civis. E ao mesmo tempo, não tinha rosto. Nenhuma foto, nenhum registro, nenhuma identidade confirmada. Apenas uma máscara de kefia xadrez vermelho e preto e 2 olhos que o mundo inteiro aprendeu a temer sem nunca saber de quem eram. Durante todo esse tempo, os melhores serviços de inteligência do mundo tentaram identificar quem estava por trás daquela voz. Israel ofereceu recompensas milionárias. Especialistas em reconhecimento de voz analisaram cada declaração. Tecnologia de ponta vasculhou cada pixel de cada vídeo e, mesmo assim, nada. Por 21 anos, ele foi intocável. O que ninguém imaginava era que a resposta não estava em nenhum banco de dados de terroristas, em nenhuma lista de procurados. Estava na vida mais comum possível, nas ruas de Gaza, nos mercados de bairro, nas salas de aula, onde ele ensinava árabe para crianças. O que fez com que 21 anos de anonimato quase perfeito desmoronassem por causa de um único deslize, capturado em uma fração de segundo. E o que a morte desse homem revela hoje sobre o atual estado do Hamas. Para responder a essas perguntas, precisamos voltar ao começo, ao projeto que criou e ao conflito que moldou cada palavra que ele já pronunciou. Para entender quem era Abu Obaida, é preciso entender primeiro a organização que ele representava e o que essa organização significa no contexto do conflito mais longo e mais documentado do século. O grupo terrorista Hamas nasceu armado, mas sua fundação vai muito além de armas. Ele é, antes de tudo, um projeto ideológico e religioso, com raízes na Irmandade Muçulmana e uma visão de mundo que combina islamismo, jihadismo e uma rejeição absoluta e declarada à existência do Estado de Israel. Foi dentro deste projeto que Abu Obaida construiu sua trajetória. Ele surgiu pela primeira vez como um oficial de campo do Hamas em 2002 e, ao longo dos anos seguintes, foi assumindo um papel cada vez mais central, o de voz oficial do grupo. Seu rosto nunca aparecia, apenas uma máscara, uma kefia xadrez vermelho e preto, e uma voz calma, pausada, que o mundo inteiro aprendeu a reconhecer. Foi o ataque de 25 de junho de 2006 que projetou Obaida para o mundo. O Hamas cruzou a fronteira israelense, matou 2 soldados e capturou um terceiro, Gilad Shalit. O jovem ficou em cativeiro por 5 anos, até ser trocado por 1.100 prisioneiros palestinos. E durante todo este período, cada declaração que saía do Hamas veio pela voz de uma única pessoa, Abu Obaida. A partir dali, ele não parou mais. Declarações em nomes das brigadas, reivindicações de ataques, ameaças contra soldados e civis israelenses, discursos inflamados durante conflitos como os de 2009, 2013, 2014 e 2021. Mas o que tornava tudo isso ainda mais perturbador era que ninguém conseguia descobrir quem era de fato o homem por trás da voz. Em todos esses anos, em cada declaração de vídeo, em cada momento, o seu rosto estava completamente encoberto pela kefia xadrez vermelho e preto. O tecido que se tornou sua marca registrada, seu escudo e o que ocultava a sua identidade pública. Apenas os olhos apareciam e, mesmo assim, parcialmente. A máscara era ao mesmo tempo símbolo e estratégia. E enquanto o mundo ouvia sua voz, ninguém sabia quem estava falando. Isso nos levou à pergunta que vai conduzir a nossa história. Como um homem conseguiu viver 2 décadas inteiras sendo um dos rostos mais procurados do mundo, sem nunca mostrar a sua face? A resposta começa com disciplina. Uma disciplina operacional tão rígida e tão meticulosa que analistas de inteligência de múltiplos países passaram anos tentando encontrar uma fresta, um erro, qualquer deslize. Israel ofereceu recompensas massivas por informações sobre sua identidade. Especialistas em reconhecimento de voz analisaram cada declaração. Analistas de linguagem corporal estudaram cada um dos gestos capturados. Tecnologia de ponta foi empregada para examinar pixel por pixel dos fundos dos vídeos,
procurando algum elemento identificável no ambiente. Nada funcionou. Nos bastidores, a inteligência israelense cunhou internamente o apelido para ele que dizia tudo: Al-Mulataf, o homem mascarado. Segundo fontes de inteligência que vieram à tona após a sua morte, Abu Obaida mantinha uma rotina de segurança que ia muito além do simples uso de máscara. Ele gravava os seus vídeos exclusivamente em túneis subterrâneos específicos, sempre com pelo menos 2 rotas de fuga preparadas. Após cada gravação, ele mudava sua localização imediatamente. Usava telefones descartáveis que eram destruídos após cada uso, e suas comunicações com a liderança do grupo Hamas eram feitas exclusivamente por mensageiros físicos, nunca por meios digitais. E talvez o elemento mais impressionante de sua segurança operacional: o número de pessoas que realmente conheciam a sua identidade era estimado em mais ou menos 10 indivíduos. Em uma organização com dezenas de milhares de membros, apenas 10 pessoas sabiam quem ele era. Mas a verdadeira genialidade da sua proteção não estava nos túneis nem nos telefones. Estava na normalidade, na vida comum que ele levava quando não estava gravando as declarações de guerra. Segundo relatórios de inteligência que foram vazados após sua morte, o nome real por trás da máscara era Hudhaifa Samir Abdullah Al-Khalut. Hudhaifa, no dia normal, era um civil absolutamente comum. Ele se vestia como qualquer palestino em Gaza, andava pelas ruas, visitava mercados e interagia com seus vizinhos. Tinha esposa e 3 filhos. Morava em uma casa modesta em um bairro residencial e as pessoas ao seu redor conheciam como um professor de árabe, tranquilo, educado, sem nada notável. Ninguém, absolutamente ninguém, no seu círculo social sabia que ele era a voz mascarada que ameaçava Israel em vídeos assistidos por milhões de pessoas em todo o mundo. Essa separação total entre 2 identidades era, na prática, a sua maior defesa. Mesmo quando Israel passou a suspeitar de sua identidade real, o exército israelense chegou a divulgar uma suposta imagem de Abu Obaida já em 2014, alegação que o Hamas negou imediatamente. Localizá-lo continuava sendo uma tarefa extremamente difícil. O Hamas também jogou o seu papel na narrativa. Quando o Palestine Chronicle publicou em novembro de 2023 uma reportagem negando as revelações israelenses, o texto foi além. Chegou a elogiar Abu Obaida como uma figura icônica para os palestinos e um fenômeno internacional que diz a verdade e não tem interesse em fama ou reconhecimento. A propaganda em torno da sua figura era tão elaborada quanto o seu anonimato. E então veio o 7 de outubro de 2023. O ataque mais mortífero contra judeus desde o Holocausto. Aproximadamente 1.200 pessoas assassinadas em um único dia, cerca de 4.000 feridos e 256 reféns levados para Gaza, a maioria civis. O Hamas e a Jihad Islâmica Palestina executaram uma operação de dimensão e brutalidade sem precedentes, atingindo comunidades, kibbutzim e um festival de música no sul de Israel. E quem apareceu nos vídeos celebrando, declarando vitória e anunciando que diversos soldados israelenses estavam em locais seguros e túneis na faixa de Gaza? Abu Obaida, com a sua máscara vermelha e preta, sua voz pausada e a sua presença inconfundível. No dia 9 de outubro, 2 dias após o massacre, ele divulgou uma declaração em áudio que chocou o mundo. Declaramos que responderemos a qualquer ataque contra nossos cidadãos que estejam seguros em suas casas, sem aviso prévio, com a execução de nossos reféns civis e transmitiremos o ocorrido em áudio e vídeo. Depois do 7 de outubro, a dinâmica mudou completamente. Israel não estava mais apenas tentando identificar Abu Obaida, estava determinado a eliminá-lo. As forças de defesa israelense entraram em Gaza com um objetivo claro: desmantelar a estrutura militar do Hamas de forma definitiva. E isso incluía não apenas os comandantes de campo, mas as figuras de propaganda. Aqueles que, mesmo sem disparar uma arma, alimentavam o aparato ideológico do movimento. Cada vídeo de Abu Obaida passou a ser analisado, quadro por quadro. Cada palavra decupada, cada detalhe dos fundos dos vídeos examinado com tecnologia de análise que vai muito além do que havia sido utilizado até então. E aí então,
em meados de 2024 que veio a primeira fresta real. Em um dos vídeos gravados, por uma fração de segundos, a Kefia escorregou ligeiramente. Não o suficiente para revelar o seu rosto, mas o suficiente para capturar uma característica específica. Uma marca de nascença distinta, próximo à orelha esquerda. Era pouco, mas era algo para a inteligência israelense. Algo é tudo o que se precisa para começar a puxar um fio. A partir dali, a investigação entrou em uma nova fase. Cruzamento de dados, análises de DNA, coletas de inteligência humana no terreno. E um padrão de comportamento emergiu do monitoramento constante. Aproximadamente, uma vez por semana, Ruth Haifa desaparecia de 24 a 48 horas. Nenhum sinal, nenhuma comunicação, nenhum movimento detectável. Ele simplesmente sumia. E então, invariavelmente, alguns dias depois, um novo vídeo de Abu Obaida era lançado. A conclusão era inevitável. Esses períodos de desaparecimento eram os momentos em que ele descia aos túneis e se transformava em Abu Obaida. Gravava e voltava para sua vida civil. Era a janela de operação, mas também, paradoxalmente, quando ele estava mais protegido, cercado de seguranças e dentro da infraestrutura subterrânea. Israel precisava de um momento diferente, um momento de vulnerabilidade fora do padrão. Este momento chegou em agosto de 2024 e foi justamente a anomalia que entregou o alvo. Ruth Haifa desapareceu novamente, mas desta vez sem os sinais habituais que acompanhavam suas gravações. Nenhuma movimentação de seguranças nas áreas conhecidas, nenhuma comunicação codificada aumentada, nenhuma atividade nos túneis identificados. O desaparecimento era diferente, e a inteligência humana, no terreno, relatou algo que confirmou a suspeita. Havia uma reunião, um apartamento no terceiro andar de um edifício residencial na área de Zeitun, na cidade de Gaza. Ruth Haifa estava lá, reunido com outros comandantes das brigadas Al-Qassam. Mas antes de falar sobre o que aconteceu naquele apartamento, é preciso entender o que estava acontecendo com o Hamas naquele momento, porque a morte de Abu Obaida não é apenas a história de um homem, é um sinal de algo muito maior que estava se desfazendo. E é isso que vamos ver agora. A operação foi executada em silêncio. Um míssil guiado atingiu especificamente o apartamento no terceiro andar. O resto do prédio permaneceu praticamente intacto. Não houve comunicado de imprensa imediato, nenhuma declaração pública, apenas silêncio. O tipo de silêncio que, no contexto de uma guerra, diz mais do que qualquer pronunciamento oficial. Nos dias seguintes ao ataque, algo revelador aconteceu. O Hamas lançou um novo vídeo, com um porta-voz mascarado das brigadas, mas ele não era Abu Obaida. A voz era diferente, mais jovem. O Kefia tinha um padrão ligeiramente distinto. O Hamas o apresentou como novo porta-voz, sem mencionar o nome de Abu Obaida. Para os analistas de inteligência que monitoravam cada detalhe, isso era uma confissão disfarçada de continuidade. A confirmação oficial veio em 31 de agosto de 2024, quando a Foundation for Defense of Democracies, organização de pesquisa em segurança com ligações próximas à inteligência de Israel, publicou um relatório. Abu Obaida estava morto. Ruth Haifa Samir Abdullah Al-Khalut, 41 anos, havia sido eliminado em um ataque aéreo israelense. Pela primeira vez, em mais de 2 décadas, seu rosto foi revelado publicamente. As imagens mostravam um homem de meia idade, barba escura, feições absolutamente comuns. Não havia nada de especial ou distintivo nele. Ele poderia ser uma pessoa qualquer, andando pelas ruas de Gaza. E talvez essa fosse exatamente a questão. Durante 21 anos, sua invisibilidade havia sido construída não pela ausência de identidade, mas pela posse de uma identidade perfeitamente ordinária. Mais tarde, em 30 de agosto de 2025, quase um ano depois, as próprias forças de defesa de Israel confirmaram publicamente pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que Abu Obaida havia sido o alvo do ataque. As brigadas Al-Qassam também emitiram sua própria declaração, prestando uma homenagem a Abu Obaida, em conjunto com a morte de Mohammad Sinwar. Foi nesse momento que o Hamas admitiu oficialmente o que a inteligência israelense já sabia há meses. Mas por que levou tanto tempo para o Hamas confirmar? A resposta está no que esta morte representava.
e no que a sua admissão significava politicamente. Em grupos ideológicos como o Hamas, que passaram décadas aperfeiçoando o controle da narrativa e a ambiguidade estratégica, a morte de figuras simbólicas só é admitida quando esconder a perda se torna impossível. O Hamas não escolheu a transparência por vontade própria. Não teve escolha. O silêncio havia deixado de funcionar como proteção, e admitir a verdade tornou-se menos prejudicial que manter a farsa. O impacto da morte de Abu Obaida dentro do Hamas foi profundo, mas não necessariamente pelos motivos militares óbvios. Ele não era um comandante de campo, não coordenava operações, nem controlava armamentos. A sua função era outra, e em certos aspectos, mais poderosa do que qualquer posição tática. Ele era o rosto do Hamas para o mundo. Sua voz era reconhecida globalmente. Sua presença mascarada havia se tornado sinônimo do movimento. Fontes internas do Hamas relataram que a moral foi severamente afetada após a sua morte, não porque ele fosse indispensável operacionalmente, mas porque sua eliminação simbolizava algo que abalava a estrutura psicológica do movimento inteiro. Ninguém estava seguro. Se Israel conseguiu identificar e eliminar alguém que havia permanecido no anonimato por 21 anos, então nenhuma camada de proteção, nenhum protocolo de segurança, nenhuma dupla identidade estava fora de alcance. E isso aponta para algo que vai para além da morte de um indivíduo. A análise do que restou do Hamas após essa sequência de golpes revela um movimento em transformação forçada, não de um projeto político para outro, mas de uma organização que liderava para uma que apenas tenta sobreviver. As decisões passaram a ficar restritas a pequenos círculos militares e de segurança. O objetivo principal deixou de ser tomar iniciativa ou expandir influência. Tornou-se simplesmente manter as fileiras unidas e impedir uma maior fragmentação. O novo porta-voz mascarado, apresentado pelo Hamas logo após a morte de Abu Obaida, tentou recriar a tradição do anonimato e a sensação de continuidade. Mas todos sabiam que não era o mesmo. Abu Obaida não era um cargo, era uma figura. E figuras não se substituem assim, com um kefia e uma voz jovem. A superioridade que permitiu a Israel chegar até Abu Obaida não foi apenas tecnológica. Foi, acima de tudo, uma superioridade de inteligência. Israel demonstrou a capacidade de penetrar na estrutura de comando do Hamas, seguir linhas de tomada de decisão que passavam por mensagens físicas e telefones descartáveis, e eliminar progressivamente tanto comandantes de campo quanto figuras simbólicas. Esses assassinatos seletivos não apenas reduziram a capacidade de combate do movimento, eles destruíram toda a ideia de dissuasão. O Hamas passou de um movimento que acumulava ameaças e os usava como uma moeda política para uma organização que opera sob pressão constante, forçada a admitir perdas depois de perder a capacidade de escondê-las. A história de Abu Obaida não é apenas a história de um homem que se escondeu atrás de uma máscara por 21 anos. É a história de como a propaganda funciona, de como a identidade construída sobre o anonimato pode se tornar mais poderosa do que qualquer presença visível, e de que como, mesmo com toda a sofisticação do mundo, um único deslize, uma marca de nascença exposta por uma fração de segundos, pode ser o começo do fim. Hudhaifa Samir Abdullah Al-Khalul acreditava que enquanto seu rosto permanecesse oculto, estava protegido, mas o rosto era apenas o último segredo, e todos os outros já haviam sido descobertos.